Se calhar então eu apresento rapidamente e depois passo já para os nossos amigos de Oslo. O Dei-me Liberdade, o espetáculo que a Cristiana referiu-se, teve um processo que começou há bastante tempo, com o trabalho em alguns núcleos. Está aqui o Leonardo, que trabalhou no Arco, a Antónia, no OATIP, o grupo de Oslo, e que não só discutimos, debatemos a liberdade, escrevemos e depois também fizemos pequenos filmes, ou aliás uma sessão engraçada em que nós fomos nos conhecendo a partir dos filmes que os núcleos tinham feito uns dos outros. E eu ia só começar, é uma coisinha muito curtinha, antes de passar para então a Lusofonia de Oslo, que nos irá falar também de como foi o 25 de Abril celebrado, os 50 anos do 25 de Abril celebrados em Oslo. Iria só para vermos dois filmes que foram feitos pela comunidade de Oslo a partir de dois textos escritos pelo ATIP e depois dois filmes da comunidade de Oslo, Uma Pedrinha no Sapato e Os Vidros Sujos. Um deles foi também feito aí pela comunidade de Oslo e o outro foi gravado no Teatro do Bolhão pelo ator António Capelo. Então passava, é o Luís que vai fazer esta partilha. Já sabes que há a questão do som, não é, Luís, que tem que se colocar, se não se ouve. E depois peço também a todas as pessoas que, se não fizeram, se retiravam agora o som, também vou tirar o meu, para não haver então interferências, está bom? Com frequência recordo o meu avô paterno, transmontano, de sangue judeu e republicano convicto, nas histórias que me ia contando, aviado a outubro de 1910, quando vivia em Lisboa e foi chamado para o quartel, onde permaneceu uns dias e só voltou a casa, para abraçar a minha avó e o meu pai, trazendo nas mãos uma bandeira verde e vermelha. Na vitrina de um móvel conservo o cálice com que brindava no dia 30 de janeiro. Era a festa do aniversário do meu pai. Na gaveta estão os rascunhos dos discursos que fazia e que invariavelmente começavam por: este foi o dia mais feliz da minha vida. No quintal, meu avô dedicava-se às pombas, o símbolo da paz. Tenho saudades dele. Hoje, na minha mão esquerda, guardo o anel do meu avô com o seu monograma. A coragem que me deixou tem sido importante para lutar em defesa da liberdade. A bailarina Art Nouveau. Pousada sobre a mesa de centro de sala de visitas da Dona Amélia, estava uma bela figurinha em cerâmica. Era a graciosa estatueta de uma bailarina Art Nouveau, colocada num pequeno pedestal. Teria cerca de 20 centímetros de altura, esguia, de pele muito clara, apenas coberta por um chale vermelho com flores brancas que descaía dos seus ombros e lhe cobria parte do corpo. O cabelo era preto, os lábios vermelhos e tinha uns sapatinhos pretos. A Dona Amélia gostava muito da delicada bailarina e não permitia que se lhe tocasse. Certo dia, uma amiga de Dona Amélia deixou a filha lá em casa para passar a tarde. Na hora da merenda, enquanto a senhora tomava sossegadamente o seu chá, as duas meninas brincavam na sala. A pequena Isabel encantou-se com a bailarina e quis pegar-lhe. Foi logo prevenida pela outra criança de que a tia não o permitia, mas a vontade de o fazer foi maior do que o respeito pela vontade da senhora. Pegou-lhe e pô-la a dançar na sua mão, dando voltas e reviravoltas, até que a deixou cair. A bailarina bateu com a cabeça na borda da mesa e foi decapitada. A Dona Amélia ouviu o ruído e logo apareceu para ver o que se passava. Quando deu com a sua bailarina sem cabeça, ficou prestes a explodir, vermelha e assustadora. A autora do crime começou a chorar em alto e bom som. Foi nesta altura, no meio da confusão, que a sobrinha de Dona Amélia se adiantou e disse: Tia, perdoa-me por lhe ter desobedecido. Eu peguei na bailarina para a mostrar melhor e deixei-a cair. Vais partilhar agora os outros dois, não é, Luís? Sim, posso partilhar Sim, os outros então, dois. só prepará-los aqui. Portanto,
Pedra no sapato, primeira. Poderá a ausência de liberdade ser expressa em pequena ou em grande escala, como não mais do que uma simples pedra no sapato? Poderá esta realidade ser uma tela vívida do que é a liberdade ou a ausência dela? Quantas vezes nos deparamos com este drama tão simples, mas tão limitativo? Trata-se tão e só simplesmente de uma simples, inofensiva pedrinha no sapato, mas com ela já não conseguimos correr, passear ou mesmo sorrir. Ali está ela, por muito pequena que seja, a limitar, a fazer doer, a impedir, a condicionar e a definir o nosso dia. Esta imagem é um sinónimo de limitação, que não dependeu da nossa escolha e de repente surgiu da nossa vida e agora define o nosso bem-estar e a nossa existência. Mas se a pedrinha se multiplicasse e se tornasse maior, e se de repente percebêssemos que já nem do sítio onde estamos conseguimos sair? E se entregássemos de mão beijada a nossa existência a esta pedra no sapato e a ela o poder decidir tudo por nós? E agora, por fim, ouvidos sujos. Alguém se preocupa mesmo com os vidros sujos do comboio? Alguma alma distraída, sensível, criativa, talvez? As companhias ferroviárias públicas e privadas competem entre si. Ordenados das chefias, custos de reestruturação, custos de consultores e de imagem aumentam. O comboio, meio de transporte supostamente acessível, democrático e ambiental, foi sequestrado pelos interesses económicos. Durante a transição estrutural para as energias limpas, as empresas ferroviárias tentam rentabilizar ao máximo o seu potencial. Para que os lucros se mantenham altos para alguns, cortam, entre outros, no pessoal de bordo, nos custos da empresa de limpeza, etc. Afinal, não importa que os vidros estejam sujos. Já pouca gente se deixa distrair e inspirar na paisagem exterior, no mundo natural, no mundo analógico. Nos dias que correm, as janelas para o mundo estão nas nossas mãos. São as janelas digitais dos telemóveis inteligentes que absorvem o nosso olhar e ocupam as nossas mentes. O mundo analógico tornou-se lento e aborrecido, mesmo em comboios rápidos. Não queremos ver a paisagem em movimento pela janela do comboio. É uma evidência incriminatória viva da estagnação e do declínio civilizacional. A janela digital dos nossos telemóveis não tem competição. É demasiado sedutora, inebriante, mantém-nos em estados de busca intermináveis. A liberdade individual, personificada nestes computadores de bolso, está armadilhada com inteligência decididamente não democrática. A lógica do poder do capital, associada à indústria do entretenimento, fragmentam a nossa atenção e o nosso cotidiano em formas rentáveis de apatia e impotência. Quando os cidadãos do mundo perceberem o esquema, a manipulação, perceberem que o futuro lhes foi roubado,
não haverá alternativa à revolução. E muito bem, passamos agora então a palavra aos nossos amigos de hoje. Então, Primeiro vai a Isabel falar e apresentar a lusofonia, a Associação de Lusofonia em Oslo e aquilo que a lusofonia fez para comemorar os 50 anos do 25 de Abril aqui na capital da Noruega. E depois, sim, e inclusive o Trofa tem um vídeo, foi feito um levantamento de testemunhos e onde tem também algumas crianças. Portanto, o início desse vídeo, o António Trofa depois vai partilhar quando a Isabel disser, foi uma das atividades que usufruímos nas comemorações, foi ver esse vídeo numa das salas onde o evento ocorreu. E depois, por último, falo eu e falarei um bocadinho, com a ajuda dos meus amigos da Turma da Liberdade, de alguns dos temas que nós, ao longo de 2 anos, andamos a discutir. Sim. Olá, boa tarde. Portanto, eu sou Isabel Berto, faço parte aqui da Turma da Liberdade. Acho que posso apresentar o resto dos colegas. Temos aqui a Marta, o Mário, o Miguel, a Andreia, e não temos cá a Diana, que é o outro elemento que está batizado. Acho que é qualquer coisa assim do género. Pronto, eu faço parte da equipa da direção da Lusofonia, juntamente com o Miguel e a Andreia e outros 5 colegas. A Lusofonia é uma associação que tem por objetivo difundir e promover a língua portuguesa entre os residentes aqui na área de Oslo. Neste momento somos cerca de 324 associados. Temos famílias de Oslo e fora de Oslo. Temos inclusivamente uma família da Suécia, que foi a nossa há 2 anos atrás. Em 2022 fizemos uma peça de teatro baseada num livro da Sofia Mel Breiner, portanto, A Menina do Mar, e foi essa nossa encenadora que nos tempos do Covid nos orientou por via do computador. O Mário participou na peça de teatro, a Andrea também. E tu também? E eu também, pronto, eu fui Menina do Mar. Mal pensamento interpretada, mas pronto. Nós fizemos a nossa comemoração do 25 de Abril no dia 27, portanto, no sábado. Tivemos a ideia de fazer uma espécie de um festival. Esse festival era para decorrer em simultâneo com várias atividades. Esse festival tinha como objetivo fazer com que o 25 de Abril não fosse esquecido, ter as nossas crianças, que depois vamos então apresentar um vídeo a falar sobre o que era pregá-las à liberdade, e discutir. Nesse festival nós tivemos várias atividades a decorrerem em simultâneo. Fizemos a exibição do vídeo dos testemunhos de crianças e de adultos que estiveram, que têm memórias do 25 de Abril. Aqui eu acho que somos só nós dois que já estávamos vivos no 25 de Abril, mas éramos pequeninos, então não sabemos nada, não nos lembrávamos nada, portanto pedimos... A Diana lembrava-se. Sim, mas aqui dois presentes. Portanto, a Diana foi uma das pessoas que deu o seu testemunho, juntamente com mais 3 adultos, que deram o seu testemunho do que é que foi o 25 de Abril para eles, o dia do 25 de Abril. Também tivemos uma exposição de livros associados com a temática do 25 de Abril. Esqueci-me de dizer uma coisa. Esta atividade decorreu num centro social para idosos aqui numa zona de Oslo. Portanto, tivemos a possibilidade de ter várias salas onde estas exposições estavam a decorrer em simultâneo. Também tivemos uma exposição de cartazes a explicar o que foi o 25 de Abril. Essa exposição de cartazes foi-nos emprestada pela Embaixada de Portugal em Oslo. Essa exposição esteve inicialmente na Universidade de Oslo e depois veio para o nosso festival. Também tivemos uma exibição de um documentário chamado A Revolução dos Escravos. Este documentário foi realizado por um norueguês que esteve presente no verão de 75. Não sei se lembram, mas houve um norueguês que foi atingido por uma bala perdida no verão quente, e ele então foi em 2023, juntamente com a sua esposa,
a Portugal para fazer um documentário sobre o 25 de Abril e a evolução que as comemorações do 25 de Abril têm tido ao longo destes anos. Portanto, fizemos essa apresentação. O autor foi o Einar Bratam e a Ana Kersti Bjorn. Depois também tivemos um concerto no final do festival, portanto, como é um bom festival, tivemos um concerto por cantores e músicos completamente amadores, que não percebem nada do assunto e que até se tornou bastante engraçado. E também tivemos uma conversa deste nosso grupo, do Grupo pela Liberdade, que o Mário vai ter a oportunidade de falar dos temas que nós falámos. Mas nesta conversa do Grupo pela Liberdade, decidimos trazer à conversa 4 temas. Apresentámos, portanto, foi a primeira vez que a Lusofonia apresentou uma atividade deste tipo. Quero dizer que as pessoas tivemos uma boa resposta, tanto que houve alguns sócios que se propuseram a fazer algo semelhante no dia da comemoração da língua portuguesa. Portanto, tivemos esta atividade no dia 27 de abril e no dia 11 de maio, quando comemorámos o dia da língua portuguesa, houve sócias que decidiram ter a mesma dinâmica e algo que vamos seguramente repetir. Sim, foi uma mesa aberta de debate. Portanto, neste dia 25 de abril falámos de temas que nós andámos a discutir durante os dois anos, mas depois as pessoas, as duas sócias que tiveram essa ideia, quiseram falar sobre a língua portuguesa nas pessoas que não moram em Portugal, como é que as pessoas lidam, ou como é que as pessoas falam portuguesa, porque a maior parte de nós, eu falo por mim, é a língua portuguesa que há lá em casa, portanto não se fala outra coisa, exceto as famílias, provavelmente têm noruegueses e outras nacionalidades, mas famílias constituídas apenas por portugueses ou por falantes portugueses, é o português que quer falar. Esqueci-me de dizer que nós temos atividades com crianças. Quinzenalmente as crianças têm umas atividades em que lhes é transmitido, portanto é tudo em português, não se ensina a língua portuguesa escrita, portanto não se ensina a língua portuguesa, mas todas as atividades são desenvolvidas em português, não são só meninos portugueses que estão, também temos brasileiros e filhos de pessoas que moraram em Portugal e que querem que as crianças mantenham contacto com a língua portuguesa, e nessas atividades nós tentamos transmitir os nossos hábitos, a nossa cultura, comemoramos, por exemplo, o São Martinho, portanto, de forma a que as crianças mantenham essa ligação à origem. Portanto, é algo que tem corrido muito bem e acho que a comunidade em Oslo está satisfeita por fazer parte e por também partilhar e trazer tudo o que são ideias para que mantenhamos a comunidade. Só me esqueci de dizer uma coisa: estas crianças estão nas nossas atividades e foram elas que fizeram parte da decoração dos cravos, foram elas que fizeram durante as atividades e também preparámos com elas aquilo que era o 25 de abril. Pronto, era isso que eu tinha para dizer. Passar a palavra ao amigos. Mário. Aproveito a oportunidade para agradecer o desafio que o Zeferino nos lançou porque por causa disso criamos aqui um grupo que permitiu, por causa da temática da liberdade, permitiu que nos conhecêssemos melhor uns aos outros e foi de tal forma bem sucedido, podemos concluir que, na verdade, o pessoal está a considerar continuar estes encontros, porque também percebemos, obviamente, que a temática da liberdade é interminável, não é? No dia das comemorações de 25 de Abril, aqui então, na Lusofonia, nós tivemos a tal conversa da liberdade e nós falamos de tantos temas que decidimos dividir em 4 grupos. E eu posso só nomear para terem uma ideia de quais foram as temáticas de que nós falamos, tanto nesse dia.
Falamos, por exemplo, da liberdade individual versus da liberdade de grupo. E depois, dentro desta temática, existem outras temáticas, nomeadamente a questão do determinismo, não é? E do livre-arbítrio. Outro dos grandes temas que falamos foi a questão da liberdade de expressão, a todos os níveis, mas também dos limites da liberdade de expressão, e um dos limites sendo a autocensura. O terceiro tema que nós achamos que é relevante é manter viva a memória da liberdade entre as gerações e de que forma é que nós podemos transmitir às novas gerações tanto as experiências da liberdade como as experiências de quem viveu em opressão, para de alguma forma perceber o contraste e a diferença. E terminamos com um tema que é sempre atual, espero, pelo menos historicamente, tem sido sempre atual, ainda que seja cíclico. Falamos da liberdade como sonho e utopia. Não é? Existem períodos na história em que o sonho e a utopia estão mais vivos e noutros estão, de alguma forma, em estado de hibernação. Eu hoje fiz uma lista aqui com a amiga Marta de outros temas com que nos ocupamos nas nossas reuniões. E posso nomear ainda mais alguns. Portanto, a ideia é de que metade desta sessão seria aberta a debate. Eu agora vou nomear mais alguns e se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, porque antes da sessão agora online, nós temos aqui, estávamos entusiasmadíssimos a falar de alguns destes temas, quase que a reviver o que é que nós tínhamos dito e de alguma forma aprofundar aquilo que tínhamos dito, não é? Porque é interminável, como disse há pouco. Falamos de questões de que se calhar muito poucos nós problematizam, não é? As prisões, que é o símbolo da falta de liberdade física e qual é a função que as prisões têm nas nossas sociedades. Falamos disse há pouco da questão do determinismo e do livre-arbítrio, não é? Que há fatores que estão determinados, aqui não é só a questão da genética, também é a questão em que corpo é que tu nasces, em que país, em que família, quais são as oportunidades que te foram dadas à tua volta para que de facto a tua liberdade se possa desenvolver ou não. E um dos temas que foi super popular, claro, foi da inteligência artificial e muitos de nós consideram constituir uma ameaça à liberdade, tal como nós desejamos que a liberdade seja. E falamos dos limites e das possibilidades da liberdade, digamos assim. Quase que poderia resumir a totalidade das nossas temáticas. Nós achamos, obviamente, que a liberdade varia historicamente, inevitavelmente, e que nós agora vivemos num período que nós achamos que é muitos níveis, no Ocidente, com o capitalismo, que nos dá imensa liberdade individual, mas que, de alguma forma, essa liberdade individual também é, muitas vezes, enganosa, e que não devemos esquecer que a liberdade individual por si só é limitada se não for partilhada ou por um pequeno grupo, ou por um grupo maior, ou por uma sociedade, ou por uma população, um país, etc. Porque, citando uma das referências deste projeto, que é o Byung-Chul Han, escreveu um livro que se chama Psicopolítica, que o Sofino tinha sugerido,
ele conclui, aliás, logo no capítulo inicial, e depois de ter citado Marx, ele diz que ser livre é uma realização mútua da comunidade e do grupo. Portanto, a liberdade individual por si só perde-se se não for realizada em grupo. Não sei agora quem é que vai dirigir a tertúlia, o resto do tempo previsto. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa desde já e depois fica aberto à assistência. Muito bem. Eu se calhar começava por referir que o texto que o Mário escreveu, Os Vidros Sujos, fez. A Antónia está aqui, não é? Nas nossas sessões, foi um motivo para nós conversarmos bastante, não é? Inclusive é um texto que acabou por também estar presente no próprio espetáculo. E aí já está, de certa forma, também um aspecto que vocês referiram, que é a questão de uma sociedade que aparentemente garante muitas liberdades, mas que ao mesmo tempo também promove muitas dependências. E nessas dependências as pessoas, sem darem conta, de repente ficam completamente prisioneiras das suas próprias dependências, que é uma liberdade que muitas vezes é de alguma forma aparente. Eu se calhar começava por nós, não é? Vivemos aqui em Portugal, temos essa noção de que as pessoas, em relação aos telemóveis, mas também é partilhado nesse texto, há alguma coisa que esteja a ser feita em termos da sociedade, por exemplo, na Noruega, em relação a a tentar alertar as pessoas para essas dependências, para uma necessidade, de alguma maneira, também de retomarem a sua própria liberdade individual. Vocês estão sem som, os nossos amigos de Oslo. Agora é melhor deixarem ficar. Eu lembrei-me imediatamente de algumas medidas que até são relativamente recentes no que diz respeito ao ensino. Portanto, é aconselhado neste momento que as escolas, não é obrigatório, mas que durante o tempo em que os alunos estão na escola, não é permitido o uso do telemóvel. Obviamente que isso varia de escola para escola, mas penso que a maioria das escolas neste momento estão a seguir esse conselho das entidades públicas. Portanto, não usar o telemóvel. Precisamente porque perceberam Voltaram a ficar sem som. Aí qualquer coisa que desliga. Lado. que parte é que interrompeu. Estavas a falar das escolas, não é? Sim, as escolas. Portanto, o facto de portanto, os alunos, o uso do telemóvel é de tal forma intensivo, no tempo intenso, nos intervalos, que isolava os alunos uns dos outros. E, portanto, perceberam que, pronto, tinham que fazer alguma coisa, né? E que, obviamente, o facto de cada um estar com o seu telemóvel no recreio ou no intervalo, portanto, não criava interação, exatamente, uma interação física imediata. E isso é uma das medidas. Outra medida é o retorno aos livros físicos. Noruega foi um dos países a nível mundial que desde muito cedo adotou os tablets para uso escolar. Portanto, exato. Portanto, digamos que uma geração completa cresceu já sem o uso dos livros físicos, mas, entretanto, até porque vários estudos foram feitos, de que é necessário, em determinadas áreas, ter livros físicos porque permite a aprendizagem de uma forma mais durável. E cria também um outro tipo de interação, mais de grupo, e a mesma questão de não estar só fixado na tua própria janela digital. Eu acho que por acaso em Portugal está a acontecer um bocado agora o contrário, não é, Leonardo?
se calhar ia-te perguntar que tu estás mais por dentro disso e pode ser engraçado vermos estes dois exemplos. Nós estamos um bocadinho atrasados. Ora, boa tarde a todos. Eu estava a ouvir agora o Mário a explicar essa questão e que felizmente já estão nesse novo processo de trabalho e de estudo e de aprendizagem. Cá está a existir um bocadinho o contrário. Começa a haver escolas com projetos chamados projetos piloto, em que são incentivados exatamente o uso de ferramentas digitais, em que os tablets vêm substituir, por exemplo, os livros físicos. E em que alguns professores não podem mesmo levar o seu livro físico, são, digamos que, incentivados, às vezes obrigados a levar o livro digital. Portanto, estamos num processo um bocadinho contrário ainda. E, portanto, infelizmente, a meu ver. Uhum. Eu não sei se alguém também quer. Eu estou a fazer questões, mas se alguém quiser, naturalmente também vai fazendo. Eu só gostava. Há um aspecto que vocês referiram, que é a questão das prisões. Até porque nós, inicialmente, um dos núcleos que nós iríamos trabalhar era também com portanto, uma prisão, com prisioneiros. O que é que vocês, dentro deste debate, que perspectivas é que surgiram dentro desse vosso debate sobre as prisões? Nós discutimos um bocadinho a prisão como, no fundo, o castigo máximo da sociedade, ou da maior parte das sociedades, é retirar a liberdade a uma pessoa, não é? A não ser aquelas que têm também a pena de morte. Mas excluindo essas, portanto, aí a liberdade como sendo a coisa mais preciosa que se pode tirar a uma pessoa ao pô-la na prisão. E também discutimos muito das alternativas às prisões, não foi? Acho que depois no final ficou um bocadinho no ar se poderia haver uma liberdade coletiva, não havendo prisões. Ficou ali um bocadinho no ar se seria uma coisa viável ou se seria uma coisa utópica. Sim, até porque as prisões foram uma história, portanto, já vivemos períodos da história, a maior parte, sem prisões. E as sociedades sobreviveram, mas sobreviveram de outra forma. Mas, da mesma forma, o crime também existia. A violência, sim, o crime, a violência, sim. Uhum. Muito bem. Questões que queiram lançar aos nossos amigos de hoje? Eu tinha uma questão para o grupo de Oslos, ao Mário em concreto, porque esteve neste processo de escrita. Como é que se organizaram nesse processo criativo? Discutiam previamente os temas que eram lançados e depois cada pessoa individualmente escrevia os seus textos? Ou encontravam-se e escreviam os textos? Como é que surgiu a dinâmica da escrita e como é que surgiam os temas a ser abordados dentro da temática da liberdade? Se calhar posso falar um bocadinho por mim, mas lembro-me de termos desconsiderado a possibilidade de escrever alguma coisa em conjunto, mas não se materializou. Nem todas as pessoas se sentiram confortáveis nem com vontade de escrever, e também não era obrigatório, obviamente, mas quem teve vontade escreveu. Eu pessoalmente fui bastante influenciado, de facto, pela leitura da psicopolítica. Na altura li em norueguês, mas senti-me bastante influenciado e foi como uma espécie de revelação. Melhor é a época em que estou a viver. Mas, sem dúvida, aquilo que nós discutíamos nas nossas reuniões inspirou-me também, sim, sem dúvida alguma. Queres dizer tu alguma coisa, Miguel? Vou dar minha voz. Vocês ouvem? Miguel. Ouviste o Miguel? É verdade, encontrávamos. Houve reuniões já tínhamos previamente combinado por WhatsApp qual era o tema que queríamos abordar e falar e debater. Outras reuniões houveram que vários temas surgiram na própria reunião e pronto, não. O tema escrito, no meu caso, pelo menos, houve o tema das pedrinhas para um dia que acordei e o tema assim, falando português na Gana e fui para o computador escrever.
essa parte escrita acho que foi muito sempre individual. Sim, muito individual. Mas depois partilhamos. Portanto, de alguma forma, a dinâmica do grupo inspirou-nos naquilo que escrevemos, pelo menos a mim inspirou-me. Sem dúvida, cada um dos elementos ia lançando temas do debate para as sessões seguintes. Íamos mandando, de vez em quando encontrávamos um artigo, Vídeo, para discutir. O que acontecia é que falávamos, já sei quantos falávamos vários no tema, eu dei por mim a não saber responder ou a alargar muito o tema, e nos dias seguintes andar a investigar e a ler e a procurar para ter um bocadinho mais de bagagem para que no próximo encontro pudesse falar mais. Por exemplo, a Diana escreveu como ela é professora universitária, portanto escreveu na página da universidade sobre o tema da liberdade. Portanto, Sim. Mas eu acho que este texto da Diana não chegou até nós, pois não. Chegou os dois de Miguel, alguns teus, mas da Diana, não, acho que sim, através da página dela, foi partilhaste, foi. Portanto, no fundo, os textos refletem as experiências de cada um, não é? E a realidade de cada um de nós. Também é assim. Há um aspecto também que eu já agora perguntava, porque aliás esqueci, que há um outro texto do Mário que também entrou também no espetáculo e que também eles estão todos assim diluídos, não estão assim inteiros, não é? Estão diluídos nos diálogos e assim, e que também foi feito pelos alunos do Arco, não é? Aquele da Greta Thunberg, não é? É uma nova utopia, ou sentem que uma nova utopia? Nós falamos precisamente dessa questão. Quando nós falamos do sonho e da utopia, eu pelo menos concluí alegremente que Utopicamente, que se há uma utopia que vale a pena lutar e realizar, será a utopia ecológica, porque de alguma forma é a promessa da salvação da humanidade, da forma que eu vejo. Também fizemos a distinção do que seria o sonho e a utopia. O sonho seria algo mais individual, não foi isso que nós falámos, e a utopia seria mais um sonho a nível global da sociedade. Portanto, seria algo mais abrangente, daí a parte da utopia ecológica e dos valores que temos que preservar. E essa preocupação ecológica é visível, por exemplo, nas escolas, ou é já um assunto tão trabalhado e tão aprofundado que já não é uma preocupação? É um assunto falado nas escolas, sim. Eles cá têm muita preocupação ambiental, eles gostam muito de dizer, aliás, as minhas filhas, quando vão para Portugal, dizem que a água de Portugal não sabe a mesma água da Noruega, porque, de facto, a natureza cá é muito limpa e ajuda a que... Eles cá têm uma preocupação ambiental bastante vincada e é transmitida nas escolas. Há um aspecto que eu também achei curioso, quer nos testemunhos das crianças, mas mesmo na vossa apresentação, é que há muito uma noção do coletivo. Isto é também da sociedade norueguesa. Aqui eu acho que o discurso é muito mais individual, não é? Mesmo nas crianças há muito essa referência, não só a uma liberdade individual, mas a uma liberdade mais geral, não é? Das pessoas não poderem ser perseguidas. Isto falamos dos testemunhos das crianças. É uma questão que de alguma forma sentem que está muito presente também, por exemplo, na sociedade norueguesa? Eu penso que tem a ver com o modelo social, o modelo de Estado social que é muito mais forte e credível também. Portanto, as pessoas continuam a valorizar muito o Estado social, não é? Que é conhecido no sul da Europa como Estado social, modelo escandinavo, e que eu acho que a maioria das pessoas quer que continue e continua a proteger. E uma das formas é divulgar precisamente no sistema de ensino. É verdade. A questão da natureza tem a ver também com o facto, com a geografia da Escandinávia e mais especificamente da Noruega, não é?
onde há uma densidade populacional mínima, comparada com Portugal, não é? Onde a natureza tem uma importância determinante no crescimento de pessoas aqui. E tendo em consideração aquilo que o Mário disse nas escolas, eu tenho duas filhas que fizeram cá parte da escola, e aquilo que eu noto diferente na escola norueguesa, no ensino, no sistema de ensino norueguês e português, é que cá há uma consciência social e que de facto falamos do coletivo, em que as crianças são, de certa forma, desde muito pequenas, incentivadas a falar para o grupo e a ter, por exemplo, eles têm a disciplina de religião em que eles aprendem as várias religiões, a aceitar o outro como sendo diferente, que é algo bastante presente naquilo que é o sistema educativo e a pensar mais no nós e menos eu, apesar de que em termos de... Bem, há aqui uma dualidade, eles depois têm tudo é bonito nesta abordagem. Sim, na escola de facto isso é feito, mas depois no dia a dia vemos que é muito mais individualismo. Mas eu posso falar da minha experiência laboral, por exemplo. A minha sensação, e às vezes vivia numa bolha, era quando via os meus patrões, os meus colegas, o prazer que tinham em pagar impostos. Não é verdade? Porque é aquela sensação de cuidar de mim, cuidar do todo. E para isso eu, enquanto ser visual, tenho que contribuir. Para um dia poder usufruir e neste momento para ajudar o coletivo. Mas é uma coisa tão... eu ainda nos anos primeiros anos que tinha, ficava quase por cabeça a ver a maneira como expressavam o prazer de pagar impostos. A tua experiência de Portugal é de que a maior Como parte é das que pessoas... depois? Exato. Mas eu acho que há um bocadinho de tudo em todo lado. Não, a minha única questão entre Portugal e Noruega é que há um mau e bom em Portugal, há um mau e bom na Noruega. O que há de diferente é a proporção entre eles. E há o destaque, cá gosta de destacar o que é positivo, enquanto que em Portugal nós somos sempre muito maus, não é? Nós achamos que somos maus, que somos os piores, e na realidade não somos assim tão maus e não somos os piores. Fazemos muitas coisas boas e melhores do que os noruegueses, mas só sabemos passar aquilo que é o mal. É uma liberdade de escolher, mas é um bocado... Mas é verdade. A não ser quando maus encontros pelos afins. Aí é tudo possível. Maria Antónia, não quero fazer nenhuma pergunta ao Mário. A Maria Antónia é fã do teu texto, dos vidros sujos. Ele está sem som. Mas agora, pronto, agora já estou com som. Eu gostei imenso, realmente eu sou fã, porque para mim aquilo encantou-me, como é que com brinquedo, com comboio, nós conseguimos, naquela mistura toda, dizia tudo que eu achei que realmente era importante na democracia. E agora que falaram na educação e na importância do livro, também tenho essa ideia porque fui professora, e porque gosto, realmente o livro permite essa interação de grupo, que é muitíssimo importante, não é? E acho que a aprendizagem é muito mais eficiente, mais eficaz através de um grupo do que apenas, quer dizer, o resto devem ser ferramentas, não é? Há ferramentas que são necessárias e que nós vamos utilizar, mas nós sem querer nem notamos. A certa altura estamos dependentes de por tudo e por nada, ir buscar informação aos motores de busca, ao Google ou qualquer coisa. E aquilo até está cheio de erros. Nós vamos perdendo o sentido crítico e o gosto pela escrita, o gosto por mexer no papel, é completamente diferente. É completamente diferente. Os trabalhos de casa eu vejo por meu neto como é que são. Aqui só vejo em Portugal, não é? Agora estou a gostar de ouvir. Só estive uma vez, realmente, quando fui aos fiordes da Noruega, só estive uma vez na Noruega, mas foi daqueles países que eu conheço, foi o que me encantou, porque eu notava a proximidade com a natureza. Nunca vi, estive só um dia em Oslo, o resto foi mas é um encanto, e isso dá mais realidade, o resto é muito artificial até, não é? É muito artificial.
e facilmente até nos leva a falsear resultados, pois tem muitos inconvenientes, não é? Fazem-se estatísticas, outras coisas de valores que nos aparecem que nós nem sabemos como é que isso nos aparece. E telefonemas que nós recebemos que são falsos. É um mundo líquido. E o outro acho que é mais. Porque a mim estamos outra vez para a natureza, mas nós não nos podemos afastar dela, porque nós nascemos aqui. Nascemos na terra, nós estamos na natureza, somos os animais e devemos preservar tudo aquilo que possa ser mais natural. Até o parto, a dor de parto acho que é uma coisa maravilhosa, que só deve ser feita artificialmente em casos de extrema necessidade. Que isso liga muito também ao filho. Eu não sei, é que liga. Eu também não cheguei a referir, mas nós fizemos um trabalho a partir aqui na oficina de escrita sobre o texto do Miguel, Pedrinha no Sapato. Fizemos, lembra-se, Antónia? Fizemos um trabalho, todos nós escrevemos a partir deste texto. Eu não estava cá, eu estava em viagem e fiz uma coisa muito leve, assim, no hotel, assim, a despachar só para cumprir o trabalho de casa. Mas fizemos. Muito bem. Nós estamos já a chegar, as pessoas que quiserem podem ficar, eu é que vou ter que ir para o espetáculo daqui a um bocadinho. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Já agora vou dizer que adorei e convido todos. Parece que nós estamos numa cozinha, mas não é verdade. A sede da lusofonia tem uma biblioteca. Ai, que linda! Muito bem. Ouviram, Andréia, com mais de 1000 livros em português, portanto os sócios têm acesso à biblioteca da lusofonia, lá está a importância. Exato, eu estava a pensar, portanto não é só a cozinha. Sim, a cozinha é o que nos vai ficar na memória. Mas também temos que comer, é verdade. Também temos que nos alimentar bem. Também temos que nos alimentar corretamente. Eu só queria também ainda indicar um pequeno pormenorzinho pequenino, e é um bocadinho assim um fait divers, mas falaram de um espetáculo de teatro. De um espetáculo de teatro que eu acho que foi a Ana Rita Rodrigues, não é? Que ensinou. Exatamente. A Ana Rita Rodrigues estudou, foi minha aluna, estudou na academia, portanto foi colega da Cristiana, colega de turma da Cristiana, e portanto também foi formada na academia, que está associada, não é, ao Teatro de Bolhão, que é, digamos, a companhia do espetáculo da Emily Liberdade. Portanto, também é um aspecto curioso, não é? Portanto, a Ana Rita vive na Suécia, não é? Acho eu que disse-me o Mário, na Suécia, mas também foi, já não a vejo há muitos anos, não é? Mas lembro-me muito bem dela e dos testes dela, que eram bons. Agora uma pergunta, vamos ter acesso, é possível vermos o espetáculo? Vai alguém filmar? Vai gravar, vão ser gravados, vamos enviar. Os livros já vamos enviar segunda-feira, porque também foram editados os livros e, portanto, vamos enviar os livros na segunda-feira. Mas o espetáculo, quando tivermos a gravação, partilhamos, sim. Sim, senhor. Muito bem. E aproveito também para avisar que vai haver sessões na terça-feira do Núcleo do Arco, às 9 da noite, se calhar para vocês um bocadinho tarde, não sei, tarde ou cedo, não sei. É uma diferença horária, que é o Leonardo, onde também há, pelo menos um dos textos do Mário, também penso que será partilhado. E também vai haver uma sessão num domingo, no próximo, não neste domingo, mas no outro, também da UATIP, portanto, destes núcleos de Guimarães, portanto, vou enviar os links, naturalmente, que se quiserem assistir, ficaremos muito contentes com a vossa companhia e quando todos estão presentes, claro. Muito bem. Eu, da minha parte, vou ter que me despedir, mas vós podem continuar. Claro que sim, sim. Posso dizer uma coisinha? Com certeza. Relativamente à questão da cozinha, deve-se dizer que houve um regime onde as pessoas se reuniam na cozinha exatamente para falarem livremente, porque supostamente os microfones não estavam colocados na cozinha. Portanto, a imagem que apareceu ali é muito edificante. Por outro lado... Que regime era este? Que regime era este? É preciso mesmo dizer, era a União Soviética, pronto. Era costume as pessoas reunirem-se na cozinha porque as máquinas eram barulhentas e não sei o quê, e as pessoas podiam falar livremente. Aquela imagem dos vidros sujos dos comboios, eu acho
extremamente estimulante e acho muito bonita, porque é assim, as pessoas têm os vidros sujos dos comboios e não veem nada para fora, então mergulham nos telemóveis, nas coisas. Mas eu, como sou já muito velho, ainda sou da fase em que as pessoas iam nos comboios com as janelas abertas, olhar para fora e apanhavam às vezes coisas que se entravam nos olhos. É horrível, era. As fagulhas, pronto. E ainda era mais radical, mas pronto, eram outras épocas. É verdade. Mas eu acho que as pessoas não olham para os telemóveis para os vidros estarem sujos. Os vidros é que É ao estão contrário. sujos para olhar. Mas não Vidros há é que nada estão como as sujos. paisagens. Claro que sim. Sim, senhor. Não sei, Cristiana, Sim, eu amigos de penso. Oslo, encerramos, podemos encerrar a sessão? Ou há mais alguma questão que alguém queira lançar? Agradecemos imenso a participação de todos e, em particular, à comunidade de Oslo. Esperamos, numa próxima oportunidade, contar com a vossa presença novamente. Muito obrigada, Seferino, também. E, Eu vou ter agora aqui para o espetáculo. sim, teremos agora, quem ainda não foi ver, se puder, hoje às 7. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada. Deus, abraço. Obrigado, obrigado pelas abraço para partilhas. Oslo. É Um grande verdade. abraço Viva para Oslo. Oslo e obrigado pelas partilhas. Muito Tá bom. obrigada. Obrigado pelos vidros sujos. É muito giro. Gostei muito dos vídeos sujos. É muito bonita a imagem. Sim, sim, muito. É bonita, mas opaca. E muito autêntica. Isso mesmo. É. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Obrigada. boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde. Adeus. Boa tarde.